Pronto, gente. Que luta! Mas a gente consegue. Estamos aqui para superar tudo. O pessoal vai entrando aí. Eu peço perdão, peço desculpa. Isso. Peço desculpa, perdão. Satanás ter se levantado contra. Isso aqui é um culto. Isso daqui é para trazer um maior conhecimento para todo mundo. O pessoal aqui também estava no Netflix, no celular. E agora eu creio que vai dar certo. Em nome de Jesus. Alguém chama a Yara aí? Yara, chama a Yara, por favor. Eu vou até segurar aqui que o meu negócio não tá... Esse negócio é chato que só. Olha. Ele não entra. Agora foi. Eu vou segurar com a minha mão mesmo. Isso. Pronto, Yara. Vou te chamar agora. E aí a gente já vai direto para o tema para falar sobre ansiedade e depressão aqui. Em nome de Jesus. Oi, Vocês ouviram Regiane. eu falar, né? Ah, agora Regiane. vai-se embora. Vou te ouvir com essa voz mesmo. Eu tô um tempão. Estou aqui, estou aqui. Falei, desliga aí o Netflix, desliga tudo aí. Eu tô aqui, olha, estou aqui. Você tá me ouvindo? Tá passando, né? O tema é bom, muitas pessoas aqui. Eu quero agradecer você, a nossa luta aqui com a internet. Mas, olha, eu acho que tudo que gera bênção na nossa vida é superação, né? É algo que realmente tem que valer a pena e vai valer a pena. Yara, fala um pouco sobre a ansiedade para nós, então, para a gente já não perder mais tempo. Tá, você tá me ouvindo bem, Regiane? Mais ou menos. Não tô não, mas vamos embora. O pessoal tá ouvindo. Tá. Eu acho que você tá com um problema aí de internet. Não, aqui tá legal. Aqui já desliguei os dispositivos, tá bacana. A sua imagem tá... A sua imagem está bem quadriculada, mas eu queria fazer uma proposta, tá? Se você aceitar. Nós vamos falar o que a gente consegue. Se a gente não conseguir hoje, a gente pode marcar uma próxima live. Para mim não tem problema nenhum. Tá? O que acontece? Isso a gente fala muito no nosso ministério. Nós não temos pressa em, em abordarmos certos assuntos, principalmente agora, que a gente tem muito tempo ainda para ficar em casa. Mas hoje, quando a gente fala um pouco sobre ansiedade, a gente tem um pouco de dificuldade de aceitar que a ansiedade ela seria um sintoma normal da nossa vida. Não sei se vocês conseguem me ouvir, gente. Vão dando um joinha aí, por favor. O que seria isso? Eu tô te ouvindo bem agora. Agora eu tô te ouvindo. Você me ouve bem? Mas tô te ouvindo bem. Ela tá quadriculada, né? Então, o que seria essa questão normal, né? Quando nós ficamos hoje, de repente, nós estamos nos preparando para passarmos por uma entrevista de emprego ou propriamente para uma prova hoje na escola, ou na própria faculdade, enfim, isso gera um pouco de ansiedade, né? Gera ansiedade porque eu não posso chegar atrasado na minha entrevista ou na faculdade. Gera um pouco de ansiedade porque eu não sei se eu vou corresponder àquilo que o entrevistador ele pede, ou propriamente na própria faculdade que eu preciso fazer uma prova. Até nós mulheres, né? Quando nós vamos nos arrumar e vamos a um casamento, a gente também tem uma certa ansiedade. Será que a roupa está combinando com o sapato, que o sapato está combinando com o cabelo? Não é assim? Né? E os maridos também, né? Os maridos geralmente também têm isso, né? E o interessante é que as esposas, eu ainda não sou casada, mas as esposas ainda obrigam o marido a colocar o terno que tem que ser parecido com o vestido. E se não for, gera uma certa ansiedade, porque acaba ficando muito ansiosa de saber, será que quando entrarmos ali no casamento seremos o casal que vai chamar a atenção? Propriamente, acaba fugindo até um pouco mais da exposição que seria a noiva. Então, eu gosto de falar um pouco sobre essa questão que seria um fato normal, porque hoje, pastora, o que tem acontecido? Estamos vivendo hoje, como a gente vem conversando esses dias, num mundo do já, né? Então eu preciso fazer agora, as coisas precisam acontecer agora. Veja bem, neste momento
que nós estamos aqui conversando pode ter gerado uma certa ansiedade, ou em nós, Sim, ou em imagino. quem está nos ouvindo, né? E agora eu perdi, como A vai ser internet isso? cai, acontece um monte de confusão. Jesus, isso! E aí, nós, né, somos cristãos, a gente já entra, porque é bênção, e porque é bênção mesmo. A gente sabe o que está por detrás de tudo isso, mas não podemos deixar de olhar para o agora, que estamos em estados diferentes. Eu estou aqui em São Paulo, é Paraíba, né? Onde você está. Isso. Então, poxa vida, aí tá até bom a internet da forma como ela precisa ser. E isso pode causar ansiedade, mas o interessante em tudo isso, Regiane, é que como nós vamos lidar com a ansiedade nos dias de hoje. Então, propriamente, eu hoje, como eu disse anteriormente, eu trabalho há quase 15 anos, praticamente há 15 anos na área de RH. É um meio onde nós entrevistamos profissionais, falamos com pessoas que estão o tempo todo ansiosas, mas eu atendo também pessoas, e aí a gente já entra para um lado mais que são pacientes online. Eu venho exercendo essa função e não por conta do que nós estamos vivendo hoje sobre o Covid. Como atendo alguns executivos propriamente, então essas pessoas não têm muitas vezes tempo de ir até um consultório para ser atendido. Tanto que você hoje é estudante de psicologia, você já deve saber, o CRP liberou o atendimento hoje online. Então, nós estamos atendendo essas pessoas. E eu tenho recebido, de um tempo para cá, e muito mais, no momento em que nós estamos vivendo hoje, muitas mensagens do tipo, eu estou depressivo, ou eu estou muito ansioso. E é um momento em que a gente precisa parar para entender o que é, de fato, uma depressão, ou o que é, de fato, uma ansiedade, né? Elas caminham juntas como se fossem irmãs, né? Os psiquiatras falam muito isso, que a ansiedade e a depressão, elas são irmãs, mas não necessariamente elas podem estar ligadas o tempo inteiro. Certo. Então, quando que a gente consegue olhar para algo quando ela é uma ansiedade? Exemplo, eu sempre falei em público... Existem sintomas que a gente pode perceber na nossa vida, no nosso dia a dia, ou isso vai de pessoa para pessoa? Ou existe assim um protocolo, tipo assim, cada pessoa é uma pessoa, né? Cada um reage de um jeito. Mas existe assim tais e tais sintomas que já identifica de cara que é ansiedade? Ou tem que demandar um tempo? Por exemplo, eu estou há tanto tempo com esse sintoma, eu estou há 20 dias já com esse sintoma, eu estou há um mês com esse sintoma. É assim que funciona, Iago? Ou não? Isso, veja bem, hoje a gente fala que a psicologia está na boca do povo, não é? Então, nós vemos alguém um pouco ansioso porque vai participar de um evento específico, que é como eu ia colocar agora, e de repente fala, nossa, a pessoa está nervosa, está ansiosa e tá. Não, às vezes está ansiosa por um evento, tá? Quando que isso pode ser diagnosticado? Mas para ser diagnosticado é importante que se tenha 2 tipos de profissionais para poder fazer essa avaliação. A priori, nós psicólogos, que podemos fazer essa avaliação, né, entrar dentro e ver que tipo de patologia está instalada, ou propriamente o médico, que é um médico psiquiatra, que as pessoas às vezes fogem um pouco, mas é que o psiquiatra, ele tem a formação médica, ele vai para psiquiatria e ele vai estudar mente e comportamento. E nós, como psicólogos, estudamos o comportamento, a funcionalidade dele, de um estado que poderia ser comum. Então, por exemplo, o que eu ia dizer, e aí talvez responda e veja se responde a vocês, tá bem? Eu hoje tenho por costume, vocês que estão nos ouvindo, vou normalmente para eventos, participo em público em reuniões da minha empresa, vamos falar o que está mais atípico. Final de semana eu consigo estar em sociedade, isso eu estou vivendo uma vida comum. De repente, porque não tem como dizer, olha, em 20, 30 dias, a gente precisa observar os fatos, tá bem? Então, existem pessoas e pacientes que eu atendo, que às vezes tem aquele período que ele tá naquele momento que ele quer sair, curtir a vida e vai passear, uns vão para a igreja, outros vão ouvir músicas, enfim, vai para a família, vai comer a macarronada de domingo, e tem momento que essa pessoa ela não quer estar entre a família. Não quer estar numa festa, às vezes não tem o desejo de estar ali num grupo jovem, porque pode estar no momento de cansaço, ou no momento em que quer se preservar.
Quando isso pode estar instalado, propriamente? Quando começa a repetir, eu começo a perder o prazer. Então, eu começo a perder o prazer de visitar a minha família, eu começo a perder o prazer de atender aquela minha amiga que eu gostava muito, eu começo a perder o prazer em estar fazendo apresentações, que era uma coisa que era comum para mim. E aí, como eu preciso, de repente, fazer uma apresentação, entende? Ou eu preciso conduzir uma reunião, porque eu estou frente a uma empresa. Vamos dar um exemplo, tá bem, Giane? Eu tenho Sim. que estar ali. Pode ser que aquilo que era um friozinho no estômago, aquela insegurança, porque tem algo que é gostoso. Quando você precisa fazer uma apresentação em qualquer lugar, digamos, empresa, ou, no caso, nós que pregamos a palavra, estou lá dentro da igreja pregando uma coisa que é gostosa, mas dá aquele frio no estômago, porque a gente conta que na empresa com que nós aprendemos, vamos conseguir repassar isto ao ouvinte. Na igreja, que nós vamos contar que as pessoas serão recíprocas à mensagem que Jesus está nos trazendo através das nossas vidas. Então, dá aquele frio no estômago, mas nós vamos e encaramos a situação. Agora, o inverso... realizar. Perfeitamente. O inverso disso é quando isso me paralisa. Então, eu estou numa reunião e eu começo, além do frio no estômago, eu começo a ter sudorese, começo a sentir arrepios, começo a dar indícios de diarreia. Exato, dor de cabeça, ou eu estou frente a um público. Yara, esses sintomas ou essas situações que alguém pode passar, a ansiedade, embora não eu acho que está tudo englobado, né? Tudo junto, mas pode ser que você, sendo aí a psicóloga, a síndrome do pânico, ela perpassa pela ansiedade? Ela está dentro, por exemplo, a síndrome do pânico, ela está dentro desses sintomas da ansiedade? O que acontece? Existe ansiedade, e aí a gente entra. Existe ansiedade, que da ansiedade pode acarretar, por fatores estressantes, diversos tipos de outros quadros que a gente chama de psíquicos, né? Que seriam partes comportamentais, enfim, que nós vamos tendo. Então, eu posso ter um pânico frente, de repente, a um fato que está acontecendo. Tá? Então, por exemplo, eu atendi recentemente um paciente, Jane, veja se eu respondo, você consegue me entender, em que estava trabalhando num determinado lugar e naquele lugar ocorreu um assalto. E um assalto, claro, todo assalto ele é muito complicado. Graças a Deus, com esse meu paciente não aconteceu nada, mas esse meu paciente, ele paralisa após isso. Então, o que ele associa? Toda aquela questão... Exatamente, que nós chamamos de... Exatamente, que é o estresse pós-traumático, né? Então, são eventos estressantes que aquele paciente ou o sujeito, a gente fala sujeito, são pessoas, tá bem, gente? Estão vivendo naquele momento, então teve ali, você não foi atingida de alguma forma na parte física, mas você sofreu o medo, a tensão, a gritaria, etc. Passaram-se alguns dias, o remeter ir para a empresa ou entrar naquele lugar vai desencadear uma chave na tua mente, na tua memória, em que faz você relembrar isto, que é onde nós chamamos de estresse pós-traumático. Então, isso pode trazer um trauma, que aí é uma patologia instalada, isso precisa ter um médico, um psicólogo para poder fazer avaliação, só que dentro desse estresse pós-traumático pode causar também fobia, aumento de ansiedade. Então, o que é muito interessante se saber, gente, a gente não tem muito tempo para falar, eu tenho amigas que são psicólogas, estão aqui também me ouvindo, tenho certeza que a gente pode marcar um outro momento, um bate-papo, mas o que nós sempre aprendemos, Regiane, nós psicólogos, os médicos que atendemos pessoas dos nossos consultórios ou online, porque não deixa de ser o setting analítico, que é o ambiente, o local que o paciente ele vai ser atendido. É que nós precisamos avaliar caso a caso. Existe algo que isso para mim é unânime na minha vida, na minha profissão. Nós não nos diferenciamos como pessoas. A Yara, ela é a Yara pastora, psicóloga, teóloga, consultora de RH em todos os momentos.
Então, um olhar que nós precisamos ter hoje é entender que uma crise de ansiedade, ela pode ser uma ansiedade momentânea, como pode ser algo que o indivíduo ele está passando e diz passando. Pode ser que seja temporário ou pode se instalar com o tempo para gerar os transtornos de ansiedade. E que aí a gente vai desmembrar, né? Que existe ali a ansiedade generalista, existe o estresse pós-traumático que nós falamos, vai existir também um transtorno obsessivo-compulsivo, que tem pessoas que elas viveram uma situação naquele momento e que aqueles pensamentos ficam voltando várias vezes e ela pensando sobre isso várias vezes. Só que é um leque muito grande. Eu vou trazer assim uns exemplos práticos para a gente contextualizar aqui, que aqui também é um público também da igreja, coisa e tal, e que nós estamos vivendo, né? Na verdade, todos nós estamos no mesmo barco, estamos vivendo essa quarentena, e isso já traz por si só uma ansiedade, né? Muitas pessoas perguntando como serão meus dias, a partir de então que eu vou viver. E até aquele exemplo que a gente conversou na nossa pré-live, Jesus mesmo diz, né? Não vos preocupeis, né, com o amanhã, porque basta cada dia o seu mal. Mas, como infelizmente muitos não têm entendido esta palavra ainda, não têm crido nessa palavra, e aí o olhar dela é para a condição atual, para aquilo que estão falando, daí a importância, amados e amadas que estão aqui, de a gente também alimentar a nossa mente com boas coisas, né, Yara? Por exemplo, a gente também focar nesse período alguma coisa que nos dá prazer, alguma coisa que a gente gosta de fazer. A gente está com tempo agora. Eu tenho falado nas minhas pregações que as pessoas elas podem procurar, né? Além de orar, é claro, né? Para quem crê aí, ler a palavra, ler um bom livro, fazer um hobby, fazer um curso online, enfim, ficar mais tempo com os filhos, desfrutar de momentos gloriosos, para sair um pouco dessa nuvem que nos cercou de notícias ruins, de coisas ruins, que se a pessoa já tem uma tendência a ser uma pessoa mais ansiosa, o quadro dela agrava nesse momento, não é isso, Yara? Existe algo que nós chamamos de traço de personalidade. O que é o traço de personalidade? Que é muito interessante que mamãe e papai diz assim, né? Regiane é mais falante. Regiane, quando é criança, né? Um exemplo, tá bom? Ou Yara, nossa, essa menina é ansiosa, né? E na verdade, é mais ansiosa. E na verdade a gente é mais espoleta. Lembra das espoletas? Em que brinca, sobe em árvore, né? Tendo cicatrizes no braço. É a coisa comum. Isso é um traço de personalidade que é o comum da pessoa. E nós precisamos aprender a conviver com isso. Então, mediante a um fato como esse, quem é um pouco mais antenado, tem a mente muito acelerada, automaticamente vai correr atrás de notícias, vai buscar jornal e vai ouvir e quer saber de tudo para estar antenado, ajudar as pessoas e agora mudou a notícia. Então essa pessoa ela consegue conviver com isso normalmente, tranquilamente. O que está acontecendo um pouquinho, Regiane, novamente eu quero voltar a dizer, cada caso ele é um caso, é que eu tenho acompanhado situações diferentes, tá bem? Tem a situação de pacientes que têm me procurado e que já estava instalada uma ansiedade ou alguma depressão e essa distribuídas em vários quadros depressivos e que mediante ao fato em que está vivendo hoje, isso tende a potencializar. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu pergunto, você está fazendo terapia? Alguns. Então, o estar, que eu brinco, é assim: eu fiz 3 meses, parei, eu fiz 1 ano, parei. Então, assim, terapia, para se funcionar, o legal é a dinâmica da dupla. Precisa existir aquele que olha e fala: eu preciso de ajuda, que é estar junto, é o conversar, é o trocar as questões do que está se passando nas suas emoções. E aí tem várias vertentes que a gente vai trabalhar, né? No TCC, que aí vai trabalhar algo mais cognitivo-comportamental, ou alguns vão mais para psicanálise, que vai trabalhar um pouco mais o inconsciente, enfim. Agora, existe o caso que já está instalado. Então, isso é importante se olhar. Então, eu já tinha uma ansiedade antes, né? Porque o que acontece? A gente fica muito no trivial
pastora, se a gente entra e diz assim, vamos ocupar a nossa mente com isso, obviamente. E um momento que a pessoa está ouvindo uma boa música, ela está saindo com a família, ela está fazendo coisas que ela gosta, mas ainda assim, dentro dela continua esta angústia. Então é importante naquele momento o parar. Claro que é exatamente isso que nós estamos colocando aqui, dizendo, basta cada dia o seu mal. Então eu tenho o mal de hoje, mas muitas vezes a gente tem a preocupação, que destrinchando essa palavra, preocupar-se de. Eu me preocupo, ocupação de coisas agora que ainda nem aconteceram. Então, veja bem, muitas vezes nós ouvimos, a Covid está instalada, a gente ouve, estamos todos com a Covid, né? Olha, nós estamos buscando a cura, não tem cura. Então, o que a gente precisa parar neste momento? Eu digo que nós somos o nosso próprio controle remoto. Quando eu vou ouvir uma notícia, e quando eu não vou ouvir. Agora, num momento como esse, como que eu devo me comportar? Existe algo, Regiane, que nós falamos na psicologia, que é a negação. A pior coisa que tem, eu estava falando com uma executiva hoje, inclusive, sobre a negação. Eu ouço muito dizendo, eu não aceito o que está acontecendo. Muitas vezes, parece que nós estamos vivendo presos porque está acontecendo uma guerra civil. Então, o mundo parou, todo mundo vai ficar dentro de casa, guerra política, ninguém sai mais. Não, não. O que está havendo hoje é o que a mídia tem posto, ok? E aí tem o meu vizinho, não sei se eu comentei com você aqui, ele saiu esses dias balançando a cabeça de um lado para o outro, e aí nós encontramos com ele falando, o que aconteceu? Eu não sei mais, porque eu ponho no canal 1, 2, 3, 4, 5, 6, cada um fala uma coisa, não sei o que eu faço. Desesperado, né? Então, Exato, então o que a gente precisa entender? É o aceitar que está acontecendo a situação momentânea. Então, estamos vivendo isso, ok. O que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, está dizendo? Legal, está dizendo que se eu me cuidar, lavar as mãos, usar as máscaras, ficar em casa... Vamos dar um exemplo. Seguir isso daqui é um tempo que a gente precisa para que os cientistas consigam descobrir aí a causa, que eu tenho orado para Deus dar sabedoria para eles, né? Até porque, Regiane, o que acontece? Muitas vezes a ansiedade ela é causada porque na nossa fantasia nós achamos que nós dominamos todas as coisas. E quando nós estamos frente a uma situação em que a gente não domina e não tem quem esteja dominando isso também, nós entramos numa questão que dá até falta de ar. E agora? Para onde correr? Vamos para os campos? Vamos para casa? Vamos entrar debaixo da terra? Nós não sabemos. Então, na nossa fantasia, que a gente fantasia o tempo todo, que nós estamos seguros, nós estamos tendo o domínio daquilo que nós estamos fazendo. E quando a gente percebe que nós não temos o domínio, se isso não é bem olhado, nós perdemos isso. Então, respondendo o seguinte, que quando nós estamos frente a uma situação dessa que nós estamos vivendo, a gente precisa aceitar o que está acontecendo, do fato de se cuidar, mas entender que isso vai passar. Então, se isso vai passar, e em nome de Jesus nós falamos que isso vai passar, porque a nossa geração hoje, eu nunca vivi isso na minha vida com 38 anos, e muitos que estão aqui também não, até com 50, 60, não é? Vai passar, mas o que fazer no momento em que nós estamos vivendo essa situação? Aí eu vou pegar o que você disse que foi perfeito. Então, por exemplo, nós amamos estar em comunidade, certo, pastora? Pastora ama estar em igreja, eventos na casa, visitando, comer junto, fazer bolo, comer com membro, estar junto e vamos lá. Nós paramos? Não. Nós não paramos nesse momento. Nós estamos usando a tecnologia, que também é um assunto muito interessante, que a tecnologia ela também acaba nos trazendo alguns certos tipos de ansiedades, mas a gente pode usá-la para o nosso bem. Aquele livro que eu não consigo ler há muito tempo, é um momento que eu posso ler. A minha empresa hoje, que liberou para eu poder... Eu estou entendendo o que você está falando, Yara. A questão da negação é assim, pessoal. É você ter consciência de que está acontecendo alguma coisa, mas você não deixar aquilo te dominar de uma certa forma. E aí, dentro disso, você não está negando o problema existe, é real, mas dentro disso você tem esse otimismo, essa fé, né, de que vai passar. E para você não se perturbar com esse tempo, enquanto não passa, você ocupa a sua mente com coisas boas, né?
Então, agora é claro, né? Cada caso é um caso, como você colocou, eu acredito, e tem pessoas que já tinham problemas, como a gente falou aqui, que já tinham uma situação que realmente precisam procurar ajuda e que essa situação só tende a agravar. Então, precisa realmente, se você já, de repente, tinha uma situação já de ansiedade, isso está aumentando, tá aí, né? Os profissionais para nos ajudarem também, né? Assim como nós precisamos em qualquer outra área da nossa saúde, mas que depois de uma vez, entendendo o que está acontecendo, aí sim entraria esses paliativos, é isso, Yara? Entraria essas soluções práticas do dia a dia, é isso? Regiane, depende muito. Tá me ouvindo? Tô. Sim, e depende muito o estado de cada um, né? Porque quando a gente fala de Sim, negação, é quando exato, quando eu não aceito a realidade dos fatos. Mediante a aceitar os fatos, como eu vou lidar com isso no dia a dia? Eu acredito que aqui, eu tenho visto aqui as mensagens subindo, é unânime. Como que eu faço nesse momento? Eu não consigo dormir. Eu acordo com pensamento repetitivo das coisas que estão acontecendo, que nós estamos vivendo hoje, né? Por mais que eu tenha ferramentas que me faça bem, eu não consigo sair disso. Então, sair disso o quê? É algo que eu não durmo, eu não consigo comer mais, ou eu como em excesso, eu estou sentindo dores no corpo, eu estou sentindo palpitação fortes, eu estou sentindo dores que eu já não tinha antes, eu tenho fobia. Aí, quando esses diagnósticos começam a aparecer de uma forma contínua, aí sim, querida, é o momento que a gente precisa buscar ajuda. Mas eu gostaria muito de poder ressaltar, e depois você me interrompe por causa de horário, enfim, que às vezes é confundido também a questão da ansiedade, que é o caso vivido, e aí vamos pular isto, com a depressão que vem, que tem vários tipos de patologias que a gente pode tratar isso mais à frente, mas com o entristecer-se. Eu percebo, Regiane, que principalmente os membros que me procuram, né, me ligaram esses dias e eu falei, eu não estou na condição de julgar. Eu gosto muito quando Jesus, ele diz, né, diante da mulher adúltera, todos julgando, porque é isso, faça isso, faça aquilo, e Jesus, ele olha, né, a gente lê a Bíblia, mas a gente imagina que aquele olhar dócil, e ele diz assim, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eu acho que, em primeira instância, nós estamos fazendo na nossa comunidade um culto, enfim, está virando um estudo, inclusive, sobre amar ao próximo como a ti mesmo. Como que eu amo o próximo se eu não me amo, se eu não me cuido, se eu não me respeito? Então, eu digo o seguinte, quando a gente estiver frente a pessoas que estão dizendo, eu estou com medo, sabe? E não é só o medo do que está acontecendo agora. Muita gente teve coragem de falar que está com medo do agora, mas isso já estava acontecendo anteriormente. Então, usa-se o momento para dizer de uma dor que já estava instalado. Então, eu digo assim, quando a gente for ouvir alguém, sempre pensar, se eu não tiver nenhuma dor, seja ela qual for, tá bem? Se eu não tiver nenhuma dor, eu atiro a primeira pedra, por exemplo. Eu vou julgar o meu irmão. Então, eu acredito que a nossa questão aqui, amados, amigos, irmãos que estão aqui conosco, é sermos mais amorosos, mais generosos uns com os outros. Sabe, tem pessoas, Regiane, que também estão sendo tratadas com depressão e não tem depressão. Está com problemas orgânicos, sabe? Própria tireoide, questão intestinal. Existem várias questões do nosso organismo que ele não bem tratado. As mulheres que vão entrar na menopausa, tem a andropausa, mulheres que estão grávidas, tem mudanças de humor o tempo todo, né? O ciclo menstrual, a menina que ela está na fase da infância e ela vai para a adolescência, e aí vai para a fase adulta. Eu até me emociono, acho que ninguém está me vendo, então vou poder chorar aqui, mas o intuito de tudo que nós estamos falando aqui é sermos mais generosos com o próximo, Regiane. Olha, se você não chorou, eu estou emocionada aqui. Eu já estou chorando. Estou emocionada. Sabe? Eu estou emocionada aqui porque tudo que Jesus fez é se colocar no nosso lugar, né? Exato, é isso mesmo.
Tudo que Jesus fez é se colocar no nosso lugar. E quando a gente vê alguém assim, a gente não podemos julgá-la. Não podemos Não. dizer, esta não tem festa, não acredita, ou tal coisa. Nós precisamos ajudá-la, nós precisamos estender a mão para esta pessoa, e cada um ajudando da maneira que pode, né, com a fé, com a oração, Exato. outros estudando como você, psicóloga e também mulher de Deus, cristã, ajudando, Amém. né, e podendo chegar mais perto desta pessoa e consolá-la. Porque a Bíblia diz que com a mesma consolação que nós fomos consolados, nós temos que consolar uns aos outros. Então a gente não pode Amém. apontar o dedo, né, e dizer assim, não, você é um fraco, você é uma pessoa que, sabe, de repente não tem fé. Eu já vi pessoas na igreja, irmãos, isso eu vou falar porque não é segredo, a gente já viveu isso em São Paulo, de pessoas Sim. morrerem com câncer, porque outras Sim. disseram para ela que ela não tinha fé. E ela, por essa razão, Sim. não foi procurar o tratamento. Mas, como o nosso Sim. missionário sempre diz aqui, Yara, Deus ele trabalha de várias formas. Ele trabalha, eu já ouvi o Sim. missionário falando dessa maneira. Há pessoas que têm uma fé para serem curadas de uma forma instantânea, orando, e há outras Sim. gradativas, né? E eu creio em muitas coisas que Jesus tem para a minha vida, ainda que ainda não aconteceram, mas estou aqui na fé, estou Sim. aqui continuando, estou aqui orando, estou aqui persistindo, estou aqui trabalhando para Jesus. Então eu creio, né? E é por essa razão que é o fundamento do nosso trabalho. Isso é o que nos dá prazer, que nos Sim. motiva, né? E é claro que Sim. nesse meio tempo, quem nunca, né, ficou ansioso, quem nunca se sentiu triste ou deprimido, quem nunca passou por um problema assim, né? Sim. Pode ser que alguém não seja, Pastora, que bom, mas se alguém minha passou, amiga, você me permite falar algo? Dá tempo? dá, eu creio que dá. Quando você fala sobre essa questão, eu vou contar o meu testemunho, né? Eu tive câncer na região da tireoide. E eu tô com 38 anos. Eu me converti, eu tinha 15 anos de idade, né? Eu professo a fé cristã há mais de 20 anos. Eu cresci dentro da igreja. Meus avós são pastores, meus tios são pastores. Eu venho de uma família que nós dizemos mais sacerdotal, né? 17 anos eu estava dentro do seminário, vivendo aquilo que todo mundo olha e fala, que bênção. E de repente eu adoeci. E quando eu adoeci, eu ouvi de pessoas ao meu lado que ali podiam me amparar com uma palavra de fé e dizendo que tipo de pecado você cometeu para estar doente, né? Ou qual a mágoa que você está sentindo? E propriamente eu recebo de um outro lado e até de pessoas que não professam a nossa mesma fé dizendo assim, eu estou aqui e eu vou te ajudar. E o maior laço de força que eu tive foi da minha família. Quando eu vim com o diagnóstico, eu estava com carcinoma. Carcinoma é o câncer. E meu pai disse, não filha, no desespero você não tem nada. E minha mãe deu as mãos a nós aqui em casa, nós 4. Hoje minha vozinha mora com a gente, na época não. E ela disse assim, olha a negação. Minha mãe não negou. Ela disse assim, ela tem sim uma doença instalada, mas juntos nós vamos vencer isso. Amigos que se tornaram amigos mais chegados que irmãos. Tem pessoas aqui, eu acho que até da faculdade que está aqui, pessoas que estenderam as mãos para mim, que me ajudaram. Acho que a Nathalie deve estar aqui, que eu vi ela entrando, não sei se saiu. Foi uma das pessoas que mais me ajudou nesse período. Não foi fácil. Dentro das empresas, muitas amigas que talvez nem estejam aqui hoje e que estenderam as mãos por um simples olhar. Vai passar, mas você precisa se tratar. E posso dizer, eu disse assim, minha intimidade com o pai é isso. Eu falei, Deus, eu estou com muito medo. Por que isso? Né? E por nenhum momento Jesus ele me deu uma resposta. E eu fui por uma cirurgia. Pós-cirurgia, eu falei, Senhor, eu aguentei a cirurgia, mas agora eu não vou aguentar ter que fazer uma quimioterapia, Senhor. Me ajuda. E eu brinco, Regiane, que assim, Deus falou assim, essa daí é bobona, essa daí não aguenta não, eu não vou deixar ela fazer nem químio, nem nada, né? Por quê? Com muito cuidado eu falo isso. Porque às vezes a gente usa o termo assim, porque Deus foi na minha vida e me curou. E o outro? Que teve que fazer a químio, teve que fazer a iodo, a radioterapia. Então Deus não curou aquela outra pessoa. Eu tenho muito cuidado, eu digo o seguinte, que aquela pessoa que passou... Oi, Rê, não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. Me ouvindo? Tá me Agora ouvindo? sim. É o fone aí. Sim. A Bíblia diz que toda honra e toda glória sempre será dada ao Senhor, né, Yara?
Sempre será dado a Exato. Deus. E pegando esse seu gancho que eu quero dizer, para a gente concluir um pensamento, eu sempre digo assim: com cada um, até Jesus trabalha diferente. Nós temos DNAs diferentes. Jesus, ele deu um nome para você que ele soprou lá no ouvido da tua mãe, dos seus pais. Que você ia chamar Regiane, eu ia chamar Yara. Você vinha com esse seu cabelo todo cacheadinho, eu neguei o meu cacho, fiz escova, mas tudo bem também. Ele já sabia que eu seria essa linda. Escovada, viu, gente? Tem Yara chapinha. escovada. Isso, exatamente. Ele já sabia que eu seria assim. Mas sabe o que eu aprendi? Que eu atendo muitas pessoas oncológicas e atendo mesmo como voluntária. Que essas pessoas são muito mais fortes do que eu. E elas conseguiram passar por tudo isso. Agora, a maior cura, gente, que nós temos é o amor. Quando nós amamos o outro como nós mesmos e olhamos para o próximo sem julgar, tem momentos, gente, o lugar que a gente mais convive onde é, para quem está trabalhando aí diariamente, é nas empresas. Tem dia que você está feliz, tem dia que você não está. E é tão gostoso quando alguém chega e não fala nada, viu, Regiane? Deixa um bombom na sua mesa. Eu estou num time muito legal. Te dá um abraço. Faz uma ligação por um simples olhar e dizer: cara, eu tô aqui com você, né? Nós estamos aqui juntos, entende? Então, eu acho que esse encontro que nós estamos tendo aqui, eu acho que é muito mais um apelo para dizer assim: a partir de hoje, olhem para o lado de vocês. Em vez de falar, essa pessoa não tem fé. Em vez de dizer, essa pessoa é desanimada. Quer ver uma palavra que eu não uso mais? É quando fala, lá, a pessoa é recalcada. Sabe, o recalque é algo que nós chamamos na psicologia de embotamento, tamponamento de sentimentos. Quando eu não consigo externar... Explica melhor. Sim, suponhamos, eu tô dentro de uma família, tá? Que, de repente, eu tenho uma mãe que ela me sufoca o tempo todo, ela trata bem os meus irmãos, mas ela não me trata bem. Ela me xinga, ela briga comigo e eu não sei os motivos. Agora, com os meus irmãos, não. Exemplo. E eu vou embotando aquele sentimento. Eu vou guardando aquilo, aquele processo de rejeição. Eu vou achando que cada vez mais eu não sou uma boa filha. Eu vou achando que cada vez mais o problema está comigo. E pode ser que ao longo eu venha amargando o meu coração. E o coração, ele triste, a Bíblia fala, ele faz o quê? Ele chega a secar até os ossos, né? Provérbios fala muito sobre isso. E aí eu emboto isso. E vou viver minha vida. E de repente vem alguém, a gente fala que é o desavisado, que a gente fala que quando o diabo não vê pessoalmente ele manda o secretário, e vai e diz, lá, recalcada, é amarga. É amarga, não dá um sorriso. Eu sempre desconfio quando diz assim, aquela pessoa... ela não é boa, aquela pessoa, ela é amarga. Aí eu olho e falo, não. Aí eu observo se aquela pessoa ela tem alguém que está do lado dela e que caminha com ela. Eu falo, ela não deve ser tão amargo assim. Porque não existe ninguém bom 100% e ninguém ruim 100%. O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso. Que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu estou fazendo o tempo inteiro. Então, gente, é a medida. O Senhor nos fez, não nos julga e cuida de nós. Então, acho que talvez eu esteja num apelo aqui hoje em dizer assim, vamos parar de julgar. Às vezes aquela pessoa que você ama tanto não te liga mais, não é porque não liga mais pra você. Não necessariamente as redes sociais, Regiane, têm acabado com a gente. Porque assim, eu estou na minha humilde casa, depende do que é humilde, tá? Aí passa alguém postando lá que na corona tá com aquela máscara fina, eu vi isso já, tá chique. E a pessoa diz, nossa, eu estou aqui com uma camiseta no rosto. Eu estou aqui no meu quarto, numa cama de mola. Nossa, o outro tá lá no quarto, na cama... sei lá, vestida de ouro, revestida de ouro. E a gente tem mania de fazer comparações e medir a nossa felicidade com a felicidade do outro. Nem sempre. Eu conheço muitas pessoas e acompanho pessoas em redes sociais que no telefone comigo chora, diz o que está vivendo e na rede social vai postando outras coisas, mas essa pessoa não está postando outras coisas porque ela é falsa. Não, ela está tentando remediar. Mas eu sei a dor, porque eu parei para ouvir. Entende? O que a gente precisa hoje é ouvir mais. Não ter medo. Eu vou te falar uma coisa. O Senhor permitiu eu ser psicóloga hoje, porque eu falo que é o nosso povo com carinho e muito amor, gente. O nosso povo me procura, não é porque eu sou pastora. Eles falam assim pra mim, pastora, eu vim te procurar porque você é psicóloga cristã
né, para alguns, mas você não vai me julgar. Né? Você não vai fazer a minha dor se tornar motivo de pregação, fazer a minha dor se tornar conversas em lugares não apropriados. Então, eu gosto muito, Regina, eu não tenho esse dom, você deve ter, eu não memorizo mensagem, eu anoto, né? Eu gosto muito da palavra quando diz assim, confessai os vossos pecados. A palavra pecado no grego significa errar o alvo daquilo que é bom, daquilo que Deus ele colocou para a humanidade que é bom. Então veja bem, confessai os vossos erros em alvo, né? Então, confessai os vossos pecados para que haja cura. O falar é terapêutico. Os psicólogos que estão aqui me ouvindo sabem disso, que se você tiver uma roda de amigos e ali você estiver deprimido e começar a conversar, cara, você fica tão bem, você passa a semana bem, ali te dá vontade de comer, abraçar, estar junto, mas ao mesmo tempo, aquele mesmo grupo que te elevou pode dizer, você não para mais de falar disso, você repete esses assuntos várias vezes. Aí entra o nosso trabalho, porque nós que somos da área da saúde emocional, nós estamos aqui para ouvir essas pessoas 100 vezes, 100 vezes, 100 vezes. E Jesus, ele fazia isso. Eu penso, pastora Regiane, que os primeiros que precisam buscar ajuda são todos os líderes de qualquer lugar, de qualquer região. Sejam eles religiosos, sejam de empresas, pessoas que estão à frente de trabalho. Mais à frente a gente pode falar sobre a síndrome de burnout, eu tenho estudado sobre isso, me especializado, eu trabalho com orientação de carreira, então eu atendo burnout, queimar-se por inteiro, pessoas que querem estar na atividade e não conseguem. Os índices de pessoas que têm o adoecimento são pastores, professores, vendedores, médicos, pessoas da área da saúde e tantas outras profissões. E nós precisamos ser cuidados. Eu, em particular, eu cuido de pastores que me procuram. Me procuram, Regiane, com dores. O acolhimento que diz assim, sim, pastores mais velhos do que eu, né? Eu estava conversando ontem à noite com o meu pastor, ele falou, filha, quando tudo isso passar, bora pra cá, porque ele abriu algo pra mim, gente, de pastores adoecidos, que não estão bem. Ele falou, a gente precisa, minha querida, da sua ajuda, viu? Temos até uma irmã aqui que está se formando em psicologia, vocês podem também se unir a este trabalho. Então, veja bem, eu, pastora, você, pastora, tivemos uma perda hoje. E muitas vezes, se a gente não vai pregar, mas cadê o pastor? Não tem fé? Que os mortos enterrem os seus mortos. Não se vive mais o momento do luto. E luto é perder um emprego, perder um namorado. Quantas mulheres estão aqui e nós não sabemos que perderam filhos e até hoje tiveram que embotar. Agora todo mundo sabe o que é embotamento, eu não vejo mais as mensagens subindo, tá, Rê? Não sei se você tá vendo daí, mas... Embotamento é guardar para dentro, né? O sentimento, guardar, exatamente. Engolir. Exatamente. E, na verdade, então, assim... a Bíblia diz que nós não podemos ter raiz de amargura. E raiz é uma coisa que vai crescendo por dentro, né? Ela vai crescendo por dentro até ela sair para fora. E quando ela sai para fora, ela sai às vezes numa palavra, num gesto. E aí vem o nosso julgamento, mas a gente não sabe o que a pessoa viveu antes. Então, às vezes, a pessoa está passando por uma ansiedade ou por uma depressão por conta de algo que está passando. Por exemplo, as pessoas que estão passando, as famílias que estão passando agora pelo luto, por conta até do Covid, né? E que eram pessoas que acreditavam em Jesus. Eu não posso chegar agora e falar, ah, não, Deus não as curou, Deus não era contigo, de forma alguma. Eu creio num Deus soberano, que a vontade dele prevalece, né? Mas a gente precisa, às vezes, acolher. A pessoa só quer falar, só quer ouvir, acolher. E nós, enquanto pastores, também, Yara, estamos aqui para ouvir e devemos ser assim, porque Jesus, você bem colocou aí, 100 vezes, 100 vezes, 100 vezes, se for necessário. Assim como o perdão, Jesus falou 70 vezes 7, o ouvir também, o conversar também. E estar ali, às vezes, enquanto pastora, eu estou fazendo psicologia agora, estou no terceiro período, mas enquanto pastora, quantas vezes, tem amigas minhas pastoras, inclusive você, Yara, estão aqui, sim, quantas vezes, às vezes, a gente vê o mesmo caso, né? Sim. Várias vezes, a mesma situação, a pessoa repete o mesmo problema, porque ela não se encontrou ainda, não teve ainda, falando em termos bíblicos, não teve ainda uma palavra, não se encontrou, não viu ainda, né? Aquela palavra rema, a gente diz, aquela palavra que vai no alvo, que vai na questão, sim, ela ainda não ouviu. E nessas conversas, a gente vai conversando, de repente ela
né, capta aquilo ali. Sim. Então, assim, eu acredito sempre no dia D, naquilo que Deus ele vai fazer, e é por essa razão que a gente persevera, porque senão não tinha mais Exato. razão da gente ir à casa de Deus, da Não. gente orar, nem tudo a gente ora Regiane, hoje e recebe amanhã, não, a gente amém. persevera, né, É Yara? verdade. E uma coisa Yara, é que, sim, minha maravilhoso, amiga. E uma coisa que eu posso só te é falar algo, que eu maravilhoso, queria falar algo para você. sim, Eu já atendi pacientes e hoje, depois eu tive que parar de atender pela ética, se tornaram minhas amigas, em que eu pude acompanhar sem tomar medicação. E você sabe qual foi a cura disso? Algumas sem fazer terapia, mas outras fazendo terapia também. Eu creio, eu acredito nisso e a ciência fala sobre isso, gente. Se vocês forem procurar, a ciência hoje fala, que a palavra religião significa religar a Deus, nós sabemos disso, mas a ciência ela diz assim hoje que a fé e a religião elas caminham juntas. Então, o que eles querem dizer com isso? Eu acompanho muito, principalmente, essa nova turma do Drauzio Varela, o pessoal que está na USP, que já trabalha muito sobre isso, que é extraordinário ver pessoas com patologias e doentes e ali entoando cânticos de louvores, estando com amigos ao lado, serem curadas e que a medicina não consegue entender. Mas glória a sempre Deus. penso o seguinte, a nossa área hoje, ela é muito ainda discriminada por falta de conhecimento. Sabe por quê? Porque Sim, muitos têm vergonha. Porque até o século passado era dito que buscar psicólogos, psiquiatras eram para loucos. coisa Mas de você louco, inicia falando isso. E não é. A gente não cuida da saúde psíquica só. A gente cuida da saúde emocional. Então, veja bem, quando procurar ajuda, você já orou, você já fez tudo, o negócio tá ali. É a mesma coisa, Senhor, me cura dessa dor de dente. Né? E minha dor de dente continua aqui. Deus está dizendo, eu deixei o dentista para isso, né? Que você está com uma inflamação, vai lá e cuida. Então, quando procurar um psicólogo, às vezes você não tem uma questão emocional, você está com uma questão orgânica. Então, gente, sai dessa questão do medo. Todas as profissões que tem aí foram deixadas por Deus. Todas. Ele criou todas as coisas, porque ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Ele é o louvado médico seja dos médicos, é o que eu acredito hoje. Quem está aqui sabe que eu creio nisso. Não adianta todas. Agora está provando que o homem, sem a sabedoria de Deus, ele não consegue descobrir a causa de uma gripe. Não consegue. Sabe? Então, o que nós temos que fazer hoje? Cuidar da nossa saúde emocional, procurar ajuda. Gente, Yara, não tenho condições de pagar psicólogo. Gente, acabou essa coisa muito elitizada. Quem não tem convênio médico, não tem como pagar, procura os CAPs, procura o SUS, vai nas faculdades. Todas as faculdades têm, as universidades, tem as escola, maiores, tem tem clínica, escola. não é? A pastora aí de vocês está estudando, a gente sempre vai ter o psicólogo já formado ali, junto com os estudantes, para poder te atender, não tenha vergonha. E você precisa sair falando para todo mundo que você está fazendo um tratamento, isso é seu, é individual da sua vida, para você poder viver melhor, para você poder conviver. E quero dar um recado aqui, É Regiane, que teve nem alguém que disse como assim o para público mim, aqui, Yara, como a maioria do oi, público aqui é mulher, quando você, mulher, e aí para geral, todo mundo entender, quando nós precisamos ir ao ginecologista, a gente não sai falando para todo mundo que a gente vai no ginecologista. A perfeito, gente não vai, simplesmente vai lá, não é isso? É uma coisa muito é íntima, verdade, muito nossa. É uma coisa que só a é gente verdade. vê, só a gente percebe ali. Às vezes tem mulheres que nem é o marido reporta, embora o marido ele é um confidente, né? Eu creio. Mas dado o Perfeito. problema, então assim, até o médico para poder dizer a respeito do diagnóstico que você tem, ele precisa do seu aval, né? Porque se de Verdade. repente a pessoa não quer que ninguém saiba, ele tem que guardar aquele segredo. E só Verdade. libera diante da família se você, isso é código de ética, se você permitir. Aí a pessoa vai lá, o profissional vai e fala. O psicólogo também tem ética, tem tudo, a gente é caçado, né? O CRP, no caso, a pessoa Verdade. estuda 5 anos, ela não vai querer perder o diploma dela depois de 5 anos de esforço. Então, assim, existe uma ética. Assim como nós, pastores, também tem uma ética que é dada por Verdade. Deus, né? Que o Espírito Santo, ele Verdade. nos sonda, nos guia e sabe quais são até os nossos pensamentos. A Bíblia diz que a palavra, antes de chegar na nossa
nossa boca, Deus já sabe o que a gente vai falar. Amém. Então, É existe verdade. essa ética, essa educação, né, de guardar. Então, assim, tenha essa ética com você. Não é tudo que você precisa falar nesse Perfeito. sentido. Às vezes você está fazendo um Ame a tratamento você. ginecológico. Eu preciso chegar na igreja e falar, estou fazendo um tratamento psicológico ou ginecológico. Não, são coisas minhas entre eu e Deus. E creio que Deus está agindo, creio que Deus está trabalhando. E creio que Deus vai Exato. dar, vai mudar essa situação. Nós, enquanto pastoras, Yara, quantas vezes peguei aqui, ó, o meu próprio marido, Yara, eu tenho exemplo disso. Sim. Para quem não sabe, meu marido também teve câncer, né? Teve câncer Olha nos só. testículos. E a gente fez os exames, o médico falou assim: olha, você já só vai poder ser mãe se você fizer uma inseminação artificial. Eu estava Sim. casada já, né, há algum tempo, não era muito tempo, mas eu casei em 2009, e a gente já quis ter filho logo, porque casamos mais velhos um pouco. E aí, quando a gente decidiu realmente, eu parei de tomar o remédio, e aí veio a notícia de que meu marido não era impotente, mas tinha uma situação. E aí fomos lá e ele falou: você está com princípio, só que nós nos encontramos logo rápido, no início, você está com princípio de câncer. Então vamos tentar fazer um tratamento. Se não der certo, você vai ter que fazer inseminação. E nós entramos numa batalha de oração. Uma batalha de oração, Amém. tivemos o exame, e aí depois fomos lá, depois de 2 meses orando, num monte, o pastor Jaime orou por nós, vários pastores, e ali a Amém. gente orando lá, estávamos em São Paulo ainda, nem tínhamos saído ainda para a missão, já estávamos na missão lá, mas não tinha ido ainda para nenhum outro estado. Depois de 2 meses, eu peguei aquele mesmo exame e levei lá, e ele estava totalmente curado. E o médico não entendeu nada. Falou: olha, o E teu olha, testículo é como olha de um que menino. bênção. É isso que a ciência Né? está Então, dizendo. assim, Você trabalhou os dois juntos. exatamente, Você buscou a exatamente. ciência e orando a Deus, né, para que isso acontecesse. E eu vou te falar mais. Ele não precisou fazer cirurgia, certo? Ele não precisou. E há aqueles que Não precisou. precisam. Não, e Deus curou ele. Eu precisei fazer a cirurgia, mas Deus também me curou. E aquele que faz a cirurgia e ele toma remédio e ele tá vivo, porque eu tenho que tomar remédio continuamente, eu não produzo mais hormônio tiroidiano. Se eu parar de tomar um remédio, um dia eu venho a óbito. Ah, eu não vou aceitar. Eu entrei na negação. Um dia eu falei, não, vou aceitar, quase caí dura. Né? Trabalhando, passei mal, eu falei, nunca mais, aprendi rápido, viu, Jane? O negócio aqui é rápido, você vai pro deserto, já sai, rápido, né? Então, é a negação, olha que bênção, Regiane, isso tá falando, é lindo, querida, por quê? Assim é o tratamento, né? Não, nem todos os tratamentos servirão para todas as pessoas da mesma forma, Regiane, cada um vai ter um atendimento, vai ter uma questão diferente, nem todo mundo vai ter que tomar remédio, alguns problemas realmente hormonais e assim por diante. O que a gente Às vezes é precisa só uma hoje... conversa, né, Yara? Às vezes é só uma Exato, conversa. exato. Então, assim, Ninguém está um negando a apelo... fé, a gente só está. Não, Ninguém está negando a fé, não. né? Yara, para a gente concluir, depois da ansiedade, geralmente vem o quadro de depressão ou não? Ou a pessoa pode estar deprimida? E qual a diferença entre depressão e tristeza, Yara? Só para a gente fechar esse tema. Na verdade, a depressão ela é um conjunto daquilo que a gente chama de condições associadas, né? São várias questões associadas que pode levar a uma elevação de um humor baixo, né? Ou crescente, tá? Então, ele é um conjunto de fatores, como nós falamos, estressantes, que vêm trabalhando e corroborando na vida da pessoa, do sujeito, e aí ele vai ser destrinchado pode ser, depois ele pode vir como bipolaridade, ele pode entrar como fobia, enfim, milhares de coisas, né? A depressão, já ouviram dizer? Tem alguém até que colocou aqui, minha mãe teve depressão, enfim, e muitos achavam que ela era louca, né? E eu até como filha não aceitava. Até quem está do lado de uma pessoa depressiva é muito difícil entender e compreender. Então, muitas vezes nós dizemos que quando tem uma pessoa diagnosticada, foi ao médico, foi ao psicólogo, que tem a depressão, muitas vezes toda a família depois vai precisar fazer terapia, porque a gente tende de alguma forma a adoecer também, né? Ou a entristecer-se, que é o que nós vamos falar. Então, tá com depressão? É frescura, né? Eu recebi mensagens esses dias assim, Yara, eu vou me matar. E eu ouvi ao mesmo tempo na boca do povo dizendo, quem quer se matar não fala. Se mata, não é verdade, isso é um mito. Todas as pessoas que de fato chegaram ao suicídio, ela estava com quadro depressivo e ela sinalizou que ela ia
se suicidar. Então, a pessoa, ela dá sinais que ela está num estado depressivo. O estado depressivo, Regiane, cada um precisa avaliar isso muito bem, mas são fatores estressantes, né? Condições associadas que podem estar se repetindo por várias formas. O desemprego, ele pode associar no sentido de que eu nunca mais vou conseguir arrumar emprego, enfim, ao ponto que eu acabo estagnando, eu não consigo mais procurar, eu não consigo mais mandar currículo, não consigo fazer mais nada. Então pode ser que essa pessoa, ou ela tenha elevação de humor, né, euforia, aí, Regiane, vai ser desdobrado milhares de coisas. Comendo demais, Entendi. Enfim, mas também está paralisada, Yara, não consegue sair, ou o inverso. Entendi. Yara, eu vou ter que parar agora, a gente já está 6h20 aqui. Foi maravilhoso. Tá bom, só para diferenciar, então, tristeza e depressão são coisas diferentes, né? A tristeza é assim, eu estou desligando essa live agora. Eu estou muito triste que a gente não pôde concluir tudo. Eu tô brincando, tá? Tô dando um exemplo. Então eu fico triste, de repente, porque eu perdi um grande amor. Eu fico triste porque eu perdi um pai e uma mãe. E às vezes eu não vivencio isso, eu não me permito a viver isto. É tristeza. E nós estamos confundindo tristeza com depressão. Antigamente, as pessoas viviam normalmente com as tristezas, com os lutos, né? Então eu perdi um emprego, eu tô triste, eu não queria ter saído. E aí, Porque agora vida aquela também qualquer coisa acha que tristeza. é depressão. Tá É deprimido, tá deprimido. depressão, Não é assim. exato. A criança tá chorando que o pai não vai dar o carrinho. Ai, tá com depressão, não. Vamos lá, porque o menino vai ficar. Não, ele tá chorando porque ele precisa aprender que ele tem ganhos e tem perdas na vida. Então, Regiane, depressão e a solitude, a tristeza, ela é diferente. E para se saber o que é alegria, é importante passar pela tristeza, né? Então as duas coisas caminham juntos. Quer ver um desenho que é super legal que fala sobre isso? Divertidamente. Muito bom. Fantástico, entende? Como você, tristeza, deixou lá o elefantinho, não sei que personagem, tem várias coisas. Ele conseguiu parar de chorar as balinhas, não é? Quando a Porque elas alegria caminham vem. juntas. Exato. Agora a Quando a alegria depressão, ela vem. exato. A depressão, ela não é uma frescura, ela é uma doença e que ela pode paralisar o sujeito de tal forma e diversos diagnósticos em que ele não consegue mais caminhar, ele não tem prazer da vida. A tristeza é algo que eu estou vivendo naquele momento, ele pode durar algum tempo, um mês, muitas vezes, mas eu continuo convivendo mesmo triste, eu continuo com os meus amigos mesmo triste, eu continuo indo à igreja mesmo triste, ou eu quero ficar alguns dias em casa porque eu estou triste. Agora, se isso se instalar por muito tempo e começar a ter perdas, às vezes, de apetite, aumento dela, fome, etc., e muitas outras coisas, aí é importante olhar para isso. Tá, eu vou ler só um último testemunho aqui. Eu fiquei com ansiedade porque eu não aceitava a doença do meu irmão, porque eu tinha passado quadro de depressão com minha mãe, e agora ele. Eu questionei Deus e fiquei muito abatida. Mas não questione Deus, não. Falando de Deus, nós falamos aqui da cura, falamos aqui do poder de Deus, daquilo que Deus pode tratar. É claro que tudo é mediante a fé que nós temos em Jesus Cristo. Isso é inegável. Né? E que a gente possa realmente se superar a cada dia, né? Saber que tem dias mais difíceis, sim, mas em todos eles Deus está, em nome de Jesus. Yara, quero te agradecer. Obrigada, mesmo sem a imagem, mas olha, foi enriquecedor, foi maravilhoso. O seu testemunho aqui nos emocionou a todos. Era tanto dos comentários aqui, era tanto das lagriminhas aqui, as pessoas se identificaram, muitas pessoas falaram que foram curadas aqui também, que passaram pelo mesmo problema. Foi uma empatia geral, você me emocionou muito aqui. Tivemos todos aqueles problemas no início, mas agora a gente entende por quê, porque as pessoas foram tocadas em nome de Jesus. Então, eu quero te agradecer e eu vou orar e quero que você conclua a oração para que a gente se encerre, porque o papo é longo e se deixar a gente faz uma live de 2 horas e a gente não quer que isso aconteça, né? Para não ficar enfadonho, para que tudo que a gente aprendeu fique memorizado, em nome de Jesus. Quero agradecer a todos que participaram, que puderam ser ajudados aqui com essa palavra, com este ensinamento também na parte profissional, e que agora você sabe, né? O importante é saber que Deus é conosco em todas as circunstâncias, em
todas as circunstâncias, Deus é conosco. E levante sua cabeça, viva realmente aquilo que Deus tem para você a cada dia, Amém. né? Não fique ansioso. A Bíblia diz, 1 Pedro 5,7, lançando a ansiedade sobre ele tem que cuidar de vós. Pense que você tem alguém que olha por você. Foi falado muito nessa live sobre o amor, né, Yara? E o É amor, verdade. ele apaga multidões de transgressões, ele tem essa capacidade de refazer a gente e que a gente possa amar o nosso próximo como a nós mesmos. Obrigado, minha linda. Agradeço de Obrigada, todo o meu querida. coração. Eu sabia que ia fluir, que Deus ia Amém. agir e que realmente Amém. Deus não foi à toa que Deus te deu essa cadeira de psicóloga para que você também Amém. possa, junto e através Louvado também seja disso, Deus. alcançar almas também para o reino de Deus, né? Você não tem Amém. vergonha da tua fé, o que é muito bom para um Não, cientista. Você não tem vergonha da tua fé, você assume não. Deus na Sim. ciência, porque Ele está acima de tudo. Que Deus abençoe. Vamos orar, minha Amém. querida. Eu vou começar e você Amém, querida. conclui. Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por cada vida aqui que foi ministrada, através dos ensinamentos, Pai, que foram dados a pastor e psicóloga Yara. Pai, não é à toa que o Senhor nos leva a caminhos, Pai, que a princípio parecem Amém, ser Pai. diferentes, mas não são, porque a psicologia, assim como a tua palavra, está para tratar de pessoas, de vidas, Pai. E nós